assessores, funcionários. Hoje, no Dia Internacional da Mulher, aqui todos os vereadores já se manifestaram pelas redes sociais e nós pedimos então a vereadora Maria Galera que faça a leitura do trecho da Bíblia Sagrada. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 1, versículos 39 a 48. Naqueles dias, Maria se levantou e foi às pressas às montanhas, a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria. A criança estremeceu no seu seio. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Donde me vem esta honra de vir a mim, a mãe de meu Senhor? Pois assim que a voz de tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no seu seio. Bem-aventurada és tu que crestes, pois se hão de cumprir as palavras que da parte do Senhor te foram ditas. E Maria disse: Minha alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para sua pobre serva. Por isso, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações. Palavra do Senhor. Passamos ao período do expediente. Eu coloco em discussão e votação a ata da reunião ordinária. Palavra. Sem manifestações, passamos à votação. Vereadores favoráveis à ata da reunião ordinária anterior, permaneça como estão. Aprovada. Solicito do primeiro secretário Gilson Mensato que faça a leitura dos documentos do expediente. Boa noite a todos, boa noite quem nos acompanha, boa noite senhores e senhoras. Iniciando o ofício número 03 de 2021, do senhor prefeito municipal José Maria Ferreira, envio da lei municipal 3091 promulgada. Ofício número 06 de 2021, também do executivo municipal, dilação de prazo de resposta ao ofício número 13 de 2021. Ofício 08 de 2021, também do Executivo, dilação do prazo para resposta do ofício 014 de 2021. Ofício 009, também do Executivo, dilação do prazo de resposta ao ofício 15 de 2021. Ofício número 10, também do Executivo Municipal, resposta ao ofício 347 de 2020, envio de informações acerca do projeto de lei do Executivo número 060 de 2020, conforme requerimento de informações subscritos pelas comissões Justiça, Legislação, Redação, de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Ofício 454 de 2021, do senhor presidente da FUNASA, Giovanni Gomes da Silva, comunicação de celebração de convênio número 908518 de 2020. Ofício do presidente da OMEI, Ordem dos Ministros Evangélicos de Biporã, pastor Clóvis Hilaro de Moura Júnior, ofício sobre atividades essenciais. Projeto de lei ordinário número 01/2021, Poder Executivo institui o Programa de Regularização Fiscal, REFIS, para o exercício de 2021 e da outras providências. Projeto de lei número 02 de 2021, da Maria Aparecida Galera, Augusto Sempre Bom e Rafael da Farmácia. Suspende os prazos de validade de concurso público já homologados durante o período de vigência da situação de emergência estabelecida pelo município em decorrência da pandemia do coronavírus.
Projeto de resolução 01/2021, vereadores Maria Galera, Vitor Carreri, Rafael da Farmácia, Pedro Chimentão, Augusto Sempre Bom, Gilson Mensato e Diego Barbosa. Altera o regimento interno da Câmara Municipal de Biporã, resolução 05, agregando o tema bem-estar animal da Comissão de Agricultura, Abastecimento, Meio Ambiente, Comércio, Indústria e da outras providências. Requerimento 013, vereador Isseu Zappellini, sobre atendimento odontológico de emergência da UPA. Requerimento número 014, Rafael da Farmácia, Maria Galera e Vitor Carreri. Convite ao Sindiserve, Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Biporã. Requerimento 015, vereador Rafael Eike Ferreira, sobre cruzamento da Avenida Paraná com as ruas Desembargador Clotário Portugal e Duque de Caxias. Requerimento 016, também do vereador Rafael Eike Ferreira, informações sobre a sericultura em Biporã. Indicação número 013, Rafael da Farmácia, solicitação de fiscalização pela vigilância sanitária em imóvel abandonado, localizado na Avenida Padre Vitoriano Valente. Indicação 133 de 2021, do vereador Diego Barbosa da Fonseca, retirada de entulho localizado na rua Jaguapitã, no Jardim São Rafael. Indicação número 134, Pedro Luiz Chimentão, poda de árvores do conjunto Henrique Alves Pereira, o Serraia. Indicação 135, do vereador Pedro Luiz Chimentão, estudo para tornar a Avenida André Serte em mão única, no trecho compreendido entre as avenidas Paraná até Engenheiro Francisco Beltrão. Indicação 136, também do vereador Pedro Luiz Chimentão, sinalização horizontal e vertical no terminal de Biporã, local de acesso dos ônibus na Avenida André Serte. Indicação 137, vereador Diego Barbosa da Fonseca, instalação de parque infantil na Avenida Santa Isabel, Jardim Santa Paula. Indicação 138, Rafael da Farmácia, sobre higienização das mãos e medição de temperatura no acesso às UBSs e UPA do município. Indicação 139, Rafael da Farmácia, coleta de entulhos na rua Carlos Cavalcante. Indicação número 140, Rafael Eike Ferreira, vereador Rafael Eike Ferreira, pavimentação asfáltica da rua Água da Porteira, bairro Recanto Alvorada, localizado na zona sul de Biporã. Indicação 141, do vereador Augusto Sempre Bom, instalação de redutor de velocidade na rua Anísio Furtado, entre os números 50 e 90, Jardim Beltrão Parque Residência. Indicação 142, vereador Augusto Sempre Bom, limpeza e manutenção de terreno de propriedade do município, localizado na Rua da Saudade, esquina com a Rua dos Pinhais, na Vila IP. Indicação 143, vereador Pedro Luiz Chimentão, que seja realizado estudo de implantação de vagas de estacionamento de motos na Rua Dom Pedro II. Indicação 144, Rafael da Farmácia, piso salarial nacional aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate a endemias. Indicação 145, vereador Augusto Sempre Bom, solicitação para agilizar o processo de compra e entrega de EPIs, botas, calçados, uniformes para os funcionários do Departamento de Obras, Serviço e Viação, setor de máquinas e barracão. Indicação 0146, Rafael da Farmácia, estudo com escopo para melhorias no entrocamento da Avenida Engenheiro Francisco Beltrão com a Rua José Bonifácio. Indicação 147, Rafael da Farmácia, estudo para instalação de uma travessia elevada para pedestres nas ruas José Bonifácio, próximo ao Hospital Santa Terezinha. Indicação 148, também do vereador Rafael da Farmácia, estudo com escopo para a melhoria do entroncamento da Avenida dos Estudantes com a Avenida Prudente de Moraes. Indicação 149, vereador Rafael da Farmácia, estudo com escopo para a melhoria do entroncamento das avenidas Santos Dumont com Prudente de Moraes. Indicação 150, Rafael da Farmácia,
instalação de travessia elevada para pedestre na Avenida Souza Naves, em frente ao número 766. Indicação 151, vereador Augusto Sempre Bom, revitalização com urgência na ponte da Estrada Rural Boa Esperança, Ribeirão Água dos Abóboras. Indicação 152, Diego Barbosa da Fonseca, instalação de ponto de ônibus na rua Luiz Carlos Zani, em frente a Plástico Movel. Indicação 153, Diego Barbosa da Fonseca, manutenção asfáltica tipo tapa-buracos na rua Marinalva, esquina com a rua Tamarana. Indicação 154, vereador Augusto Sempre Bom, instalação de academia ao ar livre para a terceira idade em parque infantil na Praça do Conjunto Habitacional Lourenço Bacarim. Indicação 155, Rafael da Farmácia, recolhimento de galhos de árvore na rua Martinho Diniz, número 15. Indicação número 156, vereador Diego Barbosa da Fonseca, manutenção asfáltica da rua Ronald Walter Sodré, localizada no Parque Industrial Buena Vista. Indicação 157, vereador Rafael Eike Ferreira, construção de redutor de velocidade na rua Galileia, Jardim Canaã. E o último é indicação 158, do vereador Rafael Eike Ferreira, regularização viária no Jardim Santa Paula. É isso que temos por hoje, presidente. Passamos à ordem do dia. Nós temos a segunda votação, discussão e votação em globo do projeto número 121, de autoria do vereador Augusto Sempre Bom, que estabelece as academias de ginástica e musculação, artes marciais, escolas de dança, escolas de iniciação esportiva, o personal trainer, igrejas e templos religiosos como atividade essencial à saúde, bem-estar e cultural em Biporã. Está franca a palavra na segunda discussão e votação do projeto 1/21. Está franca a palavra. Peço a palavra. Vereador Vitor Carreri. Senhor presidente, senhores vereadores, eu pedi a palavra para justificar o meu voto de alguma forma. Eu acho que agora nesse momento, e que nós estamos num momento muito delicado em relação à pandemia, 61 mortes em Biporã. No Brasil, nós já passamos de 260 mil, daqui a pouco chega a 270. E eu sou favorável a algumas restrições e digo que sempre a gente tem que privar pelo bem-estar da saúde, principalmente, e sei também da necessidade dos investidores, das pessoas que fazem seus investimentos e tudo mais, mas o momento agora é de pensar principalmente na saúde. Até se fosse num outro momento, eu manifestaria meu voto a favor, mas vou manifestar meu voto contra com essa justificativa. Continua franca a palavra. Peço a palavra, presidente. Vereador, autor do projeto, Augusto Sempre Bom. Bom, hoje a situação do país realmente é uma situação muito complicada, uma situação que toda a população vem sofrendo com as faltas de vaga nos hospitais e tudo mais. Mas eu acredito que nós temos que criar oportunidades para que seja feita as coisas acontecerem de forma diferente. Nós não podemos achar que sacrificando determinada parte do comércio, determinada parte da sociedade, nós vamos estar resolvendo o problema. Nós temos que criar meios para que esses possam voltar a trabalhar, como outros também. E aqui eu falo esses porque ali atrás disseram que eu era um vereador que legislava em causa própria. E eu posso dizer com toda a sinceridade que eu não sou um vereador que legisla em causa própria. Até porque eu não tenho mais academia já faz algum tempo.
Mas eu fui procurado pelos pastores, inclusive pela OMEI, que é a ordem dos pastores aí de Biporã. Fui procurado pelas pessoas que fazem atividade física, que são profissionais da área da saúde. E nós temos que pensar da seguinte maneira. As pessoas, eles promovem saúde. Eles trazem saúde para a população. Então, nós temos, sim, que criar meios para que essas pessoas possam trabalhar com segurança, mas trazendo à população a sua parte de contribuição. Não é fechando, não é sendo contra, nós temos que criar essa oportunidade. Quando eu falo que a gente está aqui para representar todas as partes da sociedade, teve algumas pessoas que falaram assim, o Augusto ele está em causa própria, mas não é. Vou citar um exemplo de um nobre amigo aqui. Nosso amigo Vitor é da área da saúde. Pelo fato de ser da área da saúde, se a gente for levar por esse lado, que não pode se legislar por causa própria, ele jamais poderia trazer um projeto, alguma coisa que vá na área da saúde. Como um vereador que é da área da agricultura, ele não poderia trazer nenhum projeto da área da agricultura. E aqui nós temos algumas pessoas que, querendo ou não, eles representam uma fatia da população. E nós, vereadores, nós estamos aqui para atender a qualquer área da população que seja necessária e que precise da nossa ajuda. E nós estamos aqui para atender da melhor forma possível. Conversando com os nobres amigos vereadores, nós sabemos que, a partir de quarta-feira, o Estado ele já declinou a reabertura de alguns setores de forma coerente e tomando todos os cuidados. Nós sabemos que as igrejas irão voltar, que o comércio irá voltar e que as academias também irão voltar. Havia uma especulação da gente tirar o projeto de votação por alguma sessão, alguns dias, mas conversando, nós chegamos ao seguinte entendimento. Nós temos que fazer com que as pessoas tenham condição de trabalhar. Como nós tivemos aí na sessão anterior a votação dos food truck, como nós vamos ter outras votações que tem que trazer benefício para a população e tem que fazer com que nós tentamos, nessa pandemia, levar a vida da melhor forma possível, o mais próximo da realidade, com toda a segurança. Então, é por isso que nós estamos mantendo, eu estou mantendo o projeto em votação. Isso não quer dizer que as academias, as igrejas e os profissionais da área da educação física, eles não tenham que seguir protocolos, que eles não tenham que seguir o que for decretado nos decretos e o que for colocado pelo poder público, pelo executivo. Todos vão ter que seguir todos os protocolos e tudo que for colocado. Não é o fato de ser essencial ou não que faz com que a pessoa não tenha responsabilidade e que não tenha que fazer e seguir o que for determinado. Então, por isso que nós estamos mantendo o projeto. E eu queria, nessa fala, também, em primeiro lugar, parabenizar a nossa amiga vereadora pelo Dia Internacional da Mulher. Eu acho que o Dia da Mulher não tem que ser só hoje, ele tem que ser todos os dias, né? Porque o que seria de nós se não fosse as mulheres? E também parabenizar a todas as mulheres, não só de Biporã, mas de todo o país, de todo o mundo, porque são pessoas essenciais na nossa vida e são pessoas que fazem da nossa vida cada dia melhor. Obrigado. Continua franca a palavra. Peço a palavra, presidente. Vereador Deus Apellini. Boa noite, presidente. Boa noite, demais vereadores. Boa noite, nossos assessores, os nossos funcionários da casa, também as pessoas que nos ouvem e nos assistem através da TV Câmara. Eu pedi a palavra, presidente, para me colocar favorável ao projeto do nobre vereador, mesmo porque eu entendo que a vida não pode parar.
A gente tem que enfrentar a pandemia. Sou contra o fechamento dos comércios. Sou totalmente contra o fechamento. Eu acho que não tem necessidade de fechar o comércio, nem igreja, nem nada. A gente vive do comércio e eu me ponho na situação de alguns comerciantes do centro da cidade que têm as suas lojas, 6, 7 mil reais de aluguel. Fica aí 15 dias fechado, não tem como retornar ao comércio. Nós estamos vivendo uma pandemia, verdade, temos que tomar todos os cuidados necessários, mas também não podemos morrer por outra situação. A vida continua. A pandemia não pode nos parar. A gente tem que tomar os cuidados, e nós vemos aqui na cidade de Biporã que estão fechados somente os pequenos. Ninguém vai lá fechar os bancos. Ano passado, eu peguei a receita anual dos bancos, faturaram bilhões e bilhões de reais. Nós estamos trabalhando para os banqueiros e para os donos de supermercado. Uma vez que se fecharia a cidade, deveria se fechar todo mundo. Fazer um lockdown total. Mas eu tenho um comércio, meu comércio até inclusive é mini mercado e mercearia, a razão social, e eu tenho alguns produtos, por isso eu consigo ficar aberto. Mas a situação que hoje você vai nos mercados, você encontra todas as coisas que você necessita, que tem lá na minha papelaria, que tem lá na autopeça, tem de tudo no supermercado. Aí você fecha os pequenos e os grandes ficam abertos, o pequeno não tem condição nenhuma de retornar pagando aluguel e todas as suas despesas. Então eu sou favorável, Augusto, por todas essas situações e dizer que não necessita se fechar, mas se necessita de fazer uma educação às pessoas, fazer que as pessoas entendam, porque a pessoa só vai entender da pandemia quando acontece o caso na sua casa. Mediante a isso, ele não vai entender mesmo. Então, não são regras como essa que vão deixar o povo dentro de casa. Então, são situações totalmente diferentes. E a do Augusto é mais uma tentando ajudar a sociedade, principalmente a sociedade biporaense, porque já é uma lei que, segundo ele me passou, estou falando aquilo que ele me passou, não que eu pesquisei, já está em esfera federal, mas no momento ainda não está na nacional e nem municipal, e ele, com visão, está trazendo para a cidade de Biporã. Então, sou favorável, Augusto, ao seu projeto, parabéns, e é por aí que a gente tem que dar oportunidade de trabalho, porque sem trabalho nós não vencemos pandemia nenhuma. É isso, muito obrigado. Continua franca a palavra. Segunda discussão e votação do projeto. A palavra, senhor presidente. Vereador Gilson Messato. Boa noite a todos, senhores vereadores, senhora vereadora, funcionários da casa, assessores, as pessoas que nos ouvem pela TV Câmara. Eu vou seguir um pouquinho dessa linha do companheiro e o seu. Também sou favorável a não fechamento do comércio. Sou favorável também ao projeto, Augusto, porque vem sim mostrar a parcela da população, que não somente essa parcela, mas todos precisam trabalhar. Pegando um pouquinho a tua palavra, e o seu, se você me permite, você vê lojas pequenas fechadas, mas você vê na frente dos bancos uma fila enorme, sem cuidado, sem distanciamento social, então não funciona. Então, assim, se fechar, tem que fechar tudo, todo o comércio, fazer barreira sanitária. O Vitor, o Rafael, que estão aqui da farmácia, também são da área da saúde, sabe o quanto isso é importante. Nós sabemos que a pandemia está crescendo, mas não é o comércio que faz com que a pandemia cresça. O que faz que a pandemia cresça é a irresponsabilidade de muitas pessoas em festas, em aglomerações, e não respeitando as restrições. Então, eu acredito, Augusto, que esse projeto ele vem bem a calhar no nosso segmento, da forma como está sendo,
foi muito bem elaborado, já é federal, já é estadual, né? Em Londrina, inclusive, tem uma lei quase da mesma forma, então eu sou favorável ao seu projeto. E dizer, o comércio não pode pagar pela irresponsabilidade de muitos. Então não é o comércio, não são as pequenas lojas que trazem essa pandemia, tá? São todos. Então nós temos que nos unir realmente contra a pandemia. Mas se for fechar, que feche tudo, que faça um final de semana fechado, mas que se feche tudo com barreira sanitária. Essa é a minha opinião e eu quero agradecer aí a oportunidade. Continua a franca palavra. Peço a palavra, presidente. Diego da... Boa noite, senhores vereadores, nobre vereadora, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Queria deixar bem claro aqui também que sou favorável ao projeto de lei, Augusto, porque realmente, como foi dito aqui pelos companheiros, que vai viabilizar também o pequeno comércio também, né? Os professores, os personal trainers, eles também têm que ter a sua renda. Eu falo que não somente essas áreas são essenciais, na realidade, tudo aquilo que nos fazem viver, sobreviver é essencial para a gente, onde a gente tira o nosso sustento. E eu vou pontuar também dos templos religiosos. Muitos falam, mas dá para me rezar de casa, dá para ficar em casa, mas a gente precisa ter, não falo o contato físico, mas estar em comunhão com as pessoas. Às vezes não tocando, mas junto ali, com o distanciamento social, mas estar presente na casa do Pai para aqueles que têm fé, sabe o quanto isso é essencial, né? Assim como não queremos, em momento algum, esquecer que existe a pandemia. Ela existe, sabemos disso. Eu sou prova disso. Eu perdi uma prima e um tio em menos de 5 dias. Mas como o nobre vereador falou, vamos parar de viver por causa disso? Não. Nós temos que achar recurso, mecanismo para suportar essa dificuldade que estamos passando agora. E esse projeto, que a gente visa o esporte, ele é uma forma de também trazer saúde para as pessoas. Você vê em situação, principalmente também para crianças que precisam desses esportes. Sabemos que são individuais, não é o coletivo, mas precisamos disso. E também quero deixar aqui bem claro que eu sou contra o fechamento do comércio. Eu já trabalhei no comércio, fui prejudicado por causa da pandemia, fui demitido por causa dessa pandemia, e nós, trabalhadores, sabemos o quanto isso é difícil para quem quer cuidar de uma família. E quantos desses mencionados aqui hoje, às vezes não estão tendo a renda necessária para cuidar de suas famílias. Então, me coloco realmente assim, favorável ao projeto, Augusto. Foi bem colocado. Em momento algum, sabemos que todos eles, até visitei alguns empresários, alguns comerciantes, eles não negam a questão da pandemia. Eles querem realmente trabalhar tudo dentro da legalidade, seguindo os protocolos de segurança. E só para concluir, eu sou muito favorável, agradeço e realmente agradecer pelos projetos que você colocou aí, e pode contar com a gente, e obrigado, presidente. Continua a franca palavra. Eu peço a palavra. Vereador Vitor Caeri. Como é de projeto, eu posso falar 2 vezes. Eu não sou contra abrir a igreja, nada disso. E essa questão está lá no decreto, na quarta-feira, se for liberado, vai abrir. O que eu quero ponderar aqui é que tem uma preocupação maior realmente com a saúde, porque eu convivo no dia a dia e é o que eu estou sentindo no meu coração nesse momento. Até falei para o Augusto aqui que, num outro momento, eu votaria a favor do projeto. Então fica bem claro, se for abrir as lojas, vai abrir as lojas. Se for abrir as igrejas, é tão importante que também a gente tem que cuidar do corpo e da alma. Tem que cuidar, e isso é muito importante. E seguindo todos os protocolos de saúde do COESP, do Ministério da Saúde, de todos os cuidados necessários, porque todos têm a consciência, deve ter a consciência de que todo cuidado ainda é pouco. Então, fique claro isso. O meu posicionamento aqui é pelo momento e não sou contra. Muito pelo contrário, mas só que no momento que me põe dessa forma do meu posicionamento. Era isso só para esclarecer. E a questão pior mesmo é o banco, é o ônibus, todo mundo sabe disso. E que realmente essa mudança
Não sei como que vai fazer para acontecer, o que tem que fazer para acontecer, mas nós temos que nos cuidar todos os dias, todo momento, toda hora. A vida precisa ser salva, a vida precisa ser salva e nós precisamos tomar todos os cuidados necessários. Muito obrigado, senhor presidente. Continua franca a palavra. Peço palavra, senhor presidente. Vereadora Maria Galera. Então, porque, na verdade, eu também estou com você, tá, Augusto, que, na verdade, não é quem realmente quer trabalhar, quer fazer a coisa certa, não vai transmitir doença para ninguém. O que está transmitindo são as festinhas, são as bagunças, são as pessoas que não têm responsabilidade com a vida. Não é verdade, Vitor? Então, na verdade, esse projeto dele também, eu sou favorável ao projeto dele, porque ele já conversou comigo, tudo, eu entendi bem. E, na verdade, as pessoas que querem trabalhar, que realmente têm responsabilidade, elas não vão fazer mal para ninguém, a doença não vai passar para ninguém. As festinhas é que fazem esse tipo de coisa, as aglomerações, as pessoas que saem bagunçando por aí, esses é que estão transmitindo doença para os outros, entendeu? Um posicionamento sério, uma coisa séria, são as pessoas trabalharem direitinho também. Eu não sou também a favor de fechar o comércio, gente, né? Porque se você está lá trabalhando, você pode ver, as pessoas que estão trabalhando nos seus comércios, é álcool gel, é distanciamento, é gente fazendo a coisa certa. Então, eu estou com o Augusto. Muito obrigada. Peço a palavra, senhor presidente. Continua franca a palavra, vereador Rafael da Farmácia. Boa noite a todos os ouvintes, boa noite àqueles presentes, boa noite, senhor presidente, meus companheiros. Hoje é o dia da mulher, boa noite, companheira Maria. O projeto do Augusto, aqui ele fala de escola, né, igrejas. É um projeto que tem que ser ampliado, porque o comércio pequeno, ele entra aí 3, 4 pessoas por hora. E ele está fechado, enquanto o mercado entra 200 pessoas por minuto e está aberto. Então, eu sou favorável que esse projeto ele é ampliado, ele não está só falando em igreja, só em escolas, você entendeu? Ele está falando em tudo. Então, nós temos que liberar os comércios pequenos, os comércios que precisam de atenção, só que ainda tem uma coisa, falta mais fiscalização, porque hoje eu tive informado aqui na Avenida Paraná, próxima à antiga Volkswagen, tem um comércio lá que tem bingo, tem caça-níquel, todo o dia inteiro com a meia porta aberta e não é fiscalizado. Mas isso aí não é meu dever, nós vereadores, existe a fiscalização, é para isso. Parabéns a todos que defendem o comércio, todos que defendem a igreja e todos que defendem a necessidade do povo. A doença está aí, 61 mortes, 220 pessoas até hoje no momento, 250 milhões morrendo no Brasil, mas isso não é culpa nossa, foi culpa das pessoas que não seguiram Vereador, 260 mil. 260 mil no Brasil, né? 220 pessoas, 60 mil. Então, eu não esqueci a máscara, não. Então, é assim, nós temos que defender o nosso comerciante, defender o nosso povo. Muito obrigado, senhor presidente. Continua franca a palavra. Sem manifestações, eu solicito do plenário permissão para poder me manifestar sobre a questão do comércio. E esse projeto, ele trata dessa questão de abertura. Eu já vi que vai ser aprovado, mas eu não me sinto à vontade para votar favorável a esse projeto. Então, eu quero, em primeiro lugar, destacar o trabalho da fiscalização, que, como o vereador Rafael falou, está faltando. Mas eu tive, pessoalmente, vendo eles intimando o Mufato, ameaçando que estavam desrespeitando, interditar a Pernambucana, notificaram mais 2 comerciantes, que não vou citar o nome aqui, que são fortes na cidade, um outro mercado conhecido. Então, o que foi possível a administração fazer, foi feito. O problema é que, como tem o prefeito de Araponga, de Cabrobó, no Pernambuco, se vocês verem o que ele falou, o de Limeira, a população não colabora. Então, nós estamos numa desobediência absurda. Quer dizer, muita gente não acredita que tem gripe. Então, a gente, eu vi hoje a situação, notifica, o pessoal abre. Então,
Eu sou contra o fechamento, mas a falta de pessoas para fiscalizar também é grande. Quem está com a razão, nós não sabemos. Nós temos crítica. Um comentário no meio, numa mídia social, tem um camarada que se fecha, reclama, se abre, reclama. Então, realmente, quem está administrando prefeitura, governo, Brasil, porque ninguém sabe como fazer. Criticar é fácil, mas uma solução realmente é fácil. E Gusto, você sabe da estima que eu tenho por você, mas eu quero, nesse momento, eu acho inadequado, eu quero registrar o meu voto contrário a esse projeto e vou me manifestar mais à frente. E como não há mais manifestações, passamos à votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Eu também vou acompanhar o voto aqui do companheiro Vitor. Na sequência, eu solicito dos presidentes das comissões de Justiça e Finanças, Rafael Eike Ferreira e o seu Zappellini, solicitar a prorrogação de prazo para exarar parecer ao projeto de lei 17/20, de autoria do Executivo Municipal, que altera dispositivo da Lei Municipal 22.3608, que dispõe sobre a reestruturação do regime jurídico de servidores públicos do município de Ibiporã, Lei número 2.522-11, que dispõe sobre o plano de carreira, cargos e remuneração dos servidores municipais de Ibiporã. Hoje nós temos que determinar o prazo. Então, os vereadores e o seu Zappellini e o Rafael Eike se pronunciem a respeito. Boa noite, presidente. A gente pede a prorrogação para marcar para o dia 15/4/2021, às 8h. 23? Não, marcar a reunião 15/4, tá certo? Mas já está. É só pedir a prorrogação. Põe para o dia 25/4. Depois. A reunião está marcada. Pode ser dia 23/4, então. Também segue, presidente. 23/4. 23/4. Então está marcado as comissões do parecer do projeto 22.3608. Está marcado já? A prorrogação não deve ser votada? Reunião está marcada para o dia 23. Agora tem que colocar em votação a prorrogação do prazo para exarar parecer. Então nós temos que agora colocar em discussão a prorrogação do prazo, que era sugerido para hoje, foi para dia 23. Está franca a palavra na prorrogação do prazo. Não havendo manifestações, passamos à votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão. Aprovada, então, a prorrogação da reunião das comissões. 15 horas? Às 15h30. A gente marcou na comissão lá o horário. Às 15 ou às 15h30? Confirmado. Eu acho que é às 15h30. 15h30, 23/4. Eu convoco a mesa executiva, o vereador Gilson Mensato, Diego da Fonseca e o Augusto Sempre Bom, para amanhã, dia 9 de março, a reunião para a gente tratar da resolução 1/2021, de autoria da vereadora Maria Galera, que altera o regimento interno da Câmara, resolução número 05/18, agregando o tema bem-estar animal na Comissão de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, Comércio e Indústria. Amanhã, 9 horas, a mesa executiva, então, convocada. Na sequência, solicitamos dos presidentes das comissões, Rafael Eike Ferreira e o seu Zappellini, projetos 60/20 e 1/2021, prazo vence dia 22/3. Projeto 02/21, projeto também vence dia 22/3. E os seus Zappellini Finanças, projeto 60/20 e 1/21. Oi? 02/21. Presidente,
da comissão de... Vossas Excelências, quer que eu leia aqui o referente ao que se trata? Não precisa. Não precisa. Então é só marcar, então, vereador Rafael. Da Comissão de Justiça, são 3, né? 3. Fica uma para as 15 horas, do dia 15/3, segunda-feira que vem. Outro 15h15 e outra 15h30. Dia 15 Dia do 15, 3. tudo às 15. Então também a finança vai junto, né, vereador Ilseu? Finança vai junto, 15/3, 15h35. Às 15 horas seria do projeto 60/2020, às 15h15 do PL do Executivo 01/2021 e às 15h30 do PL 02/2021, da vereadora Maria Galera. Relator do 60/2020 é o Diego da Fonseca, do 01/2021 é o Gilson, e o do 02/2021 é o Diego. Combinado. Então, vereador Ilseu. O meu é 2, um é 15h35, outro 15h40, do dia 15/3, relator do 60 de 2020, Vitor Carrere, e relator 1 de 2021, Gilson Mensato. Está combinado, então. As comissões definiram o dia 15 de março, a partir das 15 horas, 15h30. Não havendo mais matérias, nós passamos às explicações pessoais. Está franca a palavra. Vereadora Maria Galera. Bom, hoje é o Dia Internacional da Mulher, então cabe a mim ler uma notinha aqui escrita. O Dia das Mulheres é uma data para tornar visível o papel crucial da mulher e se comprometer na luta contra todas as formas de discriminação e violência sofridas diariamente por mulheres e meninas. As mulheres estão na linha de frente, não medindo esforços, em todo o mundo, na construção de um futuro mais igualitário e na recuperação da pandemia da Covid-19. As mulheres devem ter a participação plena e efetiva na tomada de decisões na vida pública. Deve haver punições mais severas contra qualquer tipo de violência contra a mulher, sendo ela de qualquer natureza. Devemos continuar lutando para alcançarmos a igualdade de gênero, a remuneração igual e o empoderamento de todas as mulheres. Não podemos mais nos calar frente às disparidades, às violências sofridas por nós. As mulheres são protagonistas. Não podemos mais ter uma representação desproporcional e inadequada nos espaços nacionais, globais da política. Não posso deixar de citar também, agora estou falando das mães, tá? Vou falar diretamente às mães, que possuem essa dávida de gerar vidas. E também vou falar das mamães do reino animal, que dão a sua vida para salvar os seus filhotes. A mulher é uma guerreira por natureza e comemorar o Dia da Mulher é principalmente respeitar, apoiar e encorajar as mulheres todos os dias da nossa vida. E também o meu agradecimento à Mãe Natureza, que dá tudo isso por nós, faz tudo por nós, e nós somos ingratos e não temos protegido a nossa natureza. Então, meus parabéns a todas as mulheres e também em especial a minha filha, que é professora, uma mulher maravilhosa, uma grande amiga. Obrigada. Parabéns para a Maria, em nome da Maria, parabenizar a todas as mulheres. Peço a palavra, senhor presidente. Vereador Rafael. Senhor presidente, eu quero pedir ao senhor o meu voto dos pesos pela Câmara Municipal, o nosso querido professor Zaqueu, que se foi, que Deus o tenha, que o senhor documenta aí. E deixa eu falar uma outra coisa rapidinho, peço apoio dos vereadores, que não é que eu fui ao contrário, mas eu não concordei.
a questão das cestas básicas nas escolas, que o povo está murmurando aí. Durante o período de suspensão das aulas nas escolas públicas e educação básica, em caráter operacional, da distribuição imediata aos pais ou responsável pelas cestas, uma lei federal do 13.987, de 7 de abril de 2020. Tá, eu entendi até o que foi colocado, né? Só que a gente, como vereadores eleitos pelo povo, a gente não pode concordar tudo que vem. Então, eu acredito que existe uma fiscalização melhor lá no CRAS, lá na assistência social, porque às vezes eu já precisei da assistência social, demora até atender a gente. Agora, atender uma quantidade de gente que vai procurar, eu acho que é muito complicado. Então, nós, vereadores, eu peço apoio de nós estamos chamando o diretor aí, para que ele venha até aqui a sessão explicar para nós melhor como vai ser fiscalizado essa situação. Porque com a situação de muitas crianças, eu sei que tem gente que pode dar as condições para o filho comer, mas tem muita gente desempregado. Hoje mesmo eu fui numa família que hoje mesmo o cidadão foi desempregado porque comércio parado, o cara não paga aluguel. E tem muitas crianças que vão na escola para comer, que a gente sabe disso. E tem muitas dessas crianças que não estão cadastradas. Então, agilidade no processo, e eu peço apoio de vocês, porque eu até entendi que é difícil. Mas nessa situação, às vezes, tem que tirar dinheiro de algum lugar para atender essa comunidade infantil. Um abraço, obrigado. Tira Franca a palavra. Peço a Vereador palavra. Vitor. Senhor presidente, companheiros vereadores, pessoas que nos acompanham, presencial aqui pelas mídias sociais, eu pedi a palavra para comentar também, primeiro, parabenizar todas as mulheres que realmente cumprem o seu papel e muitas vezes são renegadas e passam por violência, infelizmente, mas está mudando a cada dia e está cada dia melhor, porque já teve, mas infelizmente nós devemos abrir espaço mais ainda para as mulheres, porque geralmente quando assumem são competentes, são pessoas que realmente levam a sério e que cuida principalmente da família, que constrói a família, é o esteio da casa. Eu acho que é muito importante, cada vez mais, a participação da mulher na política, deveria cada vez participar mais, é preciso abrir mais espaço, criar mais condições. Eu tive também na reunião, onde discutiu a questão da merenda, e foi questionada a questão da lei. Acho que é importante a gente conversar sobre isso, nós vereadores, e até se preciso for, fazer uma reunião com o executivo, com o secretário novamente, porque, tá certo, o pessoal do cadastro Bolsa Família precisa também, e precisa, mas tem 5.700 alunos, foi dito, e o cadastro de Bolsa Família é bem aquém desse número, e por isso essa preocupação, porque tem pessoas que às vezes têm uma condição melhor, claro. Tem pessoas que têm carro, às vezes carrões. Mas essas pessoas é um número muito pequeno, perto do número que não foi contemplado, que ficaram fora. Então, por isso que é importante a gente rever essa questão. Eu tive nos bairros, um exemplo do bairro do Miguel Petri, estive lá no Jamil Sac, conversando com as mães, realmente elas estão até se manifestando publicamente, por isso que também me manifestei, e posicionei contra e ainda coloquei que o seguinte, que a gente podia rediscutir essa questão, com o apoio da casa, dos vereadores. Alguns falam, é politicagem. Não é politicagem. Se outras vezes foi cedida, foi definição técnica da assistente social, de um grupo de pessoas sério que estava a fim de fazer um bom trabalho.
E nesse momento, bastante pessoas está desempregada, bastante pessoa está em dificuldade. Tem pessoas, conheço mais de uma, que trabalha de diarista. Quem trabalha 4 diárias ou 5 por semana, em Londrina paga 120 mais ou menos, ou mais, aqui corre mais ou menos 100. Então, se for 100, dá 400 por semana, 1.600 por mês. Ela já tira 400 para pagar o aluguel. E as patroas, a maioria delas, dispensaram as diaristas. Elas mesmas, por não ir trabalhar, por uma condição, estão se virando, cada um na sua casa, para fazer isolamento. E tem filho na escola. E não faz parte da Bolsa Família. Tem gente que tem um carro e está em situação difícil. O carro usa para trabalhar, mas ele não está trabalhando agora. Então, essa questão é que eu questiono. Tem muitas pessoas que precisam e que não foram contempladas porque não tem o Bolsa Família. É isso, senhores vereadores. Se eu fosse falar mais esse assunto, poderia esticar, mas já foi avisado aqui pelo presidente e a gente tem que seguir o regimento. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado, senhores vereadores, as pessoas que nos acompanham pelas mídias sociais. E nós vamos continuar com coerência, trabalhando no sentido para a população que mais precisa. É isso, senhor presidente. Muito obrigado. Continua, Franca. Parabéns às mulheres. Não havendo manifestações, vereador Rafael Eike Ferreira. Boa noite a todos e a todas que estão nos assistindo pelas redes sociais, que hoje a Câmara é só pelas mídias. Queria parabenizar, né, a nossa vereadora Maria Galera pelo Dia das Mulheres e, em nome também, parabenizar todas as mulheres por meio daquelas que me fizeram como pessoa. As mulheres são aquele ser humano que transforma, cuida da criança e que, efetivamente, na nossa sociedade, consegue educar uma criança. E eu tive várias educadoras na minha vida, minha avó, minha mãe, minha esposa também, que todos os dias nos influenciam e nos dão força para dar continuidade e para ser aquela pessoa que te dá o carinho, o amor, que te acolhe nos braços e que leva cada um de nós a ser uma pessoa melhor todos os dias. E por isso eu parabenizo cada uma das mulheres de Biporã, porque as mulheres são a força que movem esse mundo e que nos dão força também para estar do lado delas e construir uma sociedade melhor. Dito desse dia tão especial, e que nós não, que nem o Augusto falou, que nós não levamos esse dia só no dia 8 de março, mas todos os dias da nossa vida, eu gostaria de falar um pouco do kit merenda. A alimentação escolar, ela é em decorrência da segurança alimentar do aluno. É para dar condições para esse aluno. Foi verificado por pesquisas lá atrás que o aluno sem alimentação, ele não conseguia fazer o seu estudo direito, ele não conseguia concentrar direito e que ele perdia a qualidade do ensino. Então, foi colocado a alimentação escolar dentro da escola, né, enquanto o aluno está presente. Isso, hoje, até o Estado tenta, foi uma proposta do governo Ratinho Júnior, de colocar mais uma alimentação durante o momento escolar. Com a pandemia, não se podia, as verbas direto para a merenda escolar iam direto para o aluno na escola. Com a pandemia, nós tivemos uma dificuldade, não tinha mais aluno na escola. E isso causou um problema. O que você fazia com estoque? O que você faria com o dinheiro que vinha do PENAI e do FNDE? O Paraná foi o primeiro estado do país, por meio da Fundepar, que quem era o presidente na época era o nosso atual prefeito, e o nosso secretário de Educação também estava presente na equipe. Foi o primeiro estado do país a transformar essa verba em alimentação para a família dos alunos. Por quê? Porque não era justo
que os alunos, mesmo estudando em casa, ficassem sem a sua alimentação. Porém, não era para todos, né? Não tem como, o Estado não tem essa possibilidade de fazer para todos da universalização. Por quê? Porque se ele for dividir em porção de alimento, em Biporã, nós teremos que dar 400 ml de leite para cada aluno. Dos 5.788. Eu tinha que dar 3 quilos de comida para cada aluno, porque o aluno não está lá os 30 dias do mês, ele está 20. E é para ele, não é para toda a família. Hoje, a alimentação escolar, ela vai, pelo kit merenda, ela vai para a família inteira, porque se entende que tem 4 a 5 pessoas na família. A alimentação escolar, ela é baseada pela lei que o Rafael falou, sim, 13.987, mas ela fala que pode ser entregue para a família inteira. É só isso que ela fala. As resoluções do FNDE e do Governo do Estado, da CEED, permitem que seja escolhido que o município possa escolher. E eu queria fazer só para finalizar, presidente, que o ano passado foi distribuído, ou seja, é o município que tem que escolher como vai ser distribuído, e o município de Biporã, nesse momento, escolheu para aquele que mais precisa. O ano passado, foi distribuído 150 marmitas a 150 alunos de março a junho de 2020. Marmita, tá? Custa uns R$11. De agosto a novembro, foram 4.700 cestas, uma por família, em agosto, 4.500 cestas, uma por família, em setembro, 4.450 cestas em novembro, e no mês de dezembro, os alimentos foi ofertado, as diretoras indicavam os alunos, e não necessariamente do Bolsa Família, não existem registros de kits entregues. Então, assim, em dezembro não tinha nenhum parâmetro para entregar nada. O que foi entregue é o que já tinha nas escolas. Ou seja, em dezembro já havia a finalização dos kits merenda. Hoje, pelo menos, nós vamos ter condições de entregar para aqueles que mais precisam. E eu gostaria de fazer uma pergunta para os vereadores que aqui estavam, para o nosso colega Vitor e para o Rafael. Onde vocês estavam quando o prefeito anterior estava entregando marmita para 150 pessoas? Obrigado, presidente. Continua franca a palavra. Posso responder, se quiser. Você está pedindo uma parte para ele. Só para... Não está permitido, mas só nesse caso. Quando foi distribuído... Pela ordem, presidente, ele não pode responder. Vereador, vamos deixar para a próxima aí. Continua franca a palavra. Mas eu tenho a resposta. Vereador a palavra. Souza Pellini. Novamente, boa noite, presidente, boa noite, demais vereadores, as pessoas que nos assistem em casa. Eu pedi a palavra, presidente, primeiramente, gostaria de dar os parabéns à nossa nobre vereadora, representando na nossa casa as mulheres, parabenizar a Camila, nossa servidora, mulher firme e guerreira, também que está sempre junto conosco, nossa assessora que representa as mulheres na casa, dizer a todas as mulheres, parabéns mulheres, pelo dia 8 de março, um dia que se comemora o Dia Internacional da Mulher, que através de uma causa que aconteceu em Nova York, foram queimadas vivas as mulheres, e agora comemoramos para que as mulheres estejam igualdade em todos os aspectos e deixar o machismo para trás. Parabéns, mulheres, pelo dia de vocês. Não existe um grande homem se atrás dele não tiver uma grande mulher. Eu tenho a minha mãe, tenho a minha esposa, a minha sogra, minhas filhas, e acredito que nós, homens, nem nasceríamos se não existissem as mulheres. Então, parabéns mesmo, o respeito muito grande pela dedicação e o carinho que as mulheres trazem ao mundo, o efeito justo, que sem as mulheres esse mundo de homem aqui ia ser
horrível. Parabéns, então, a todas vocês, aqui mães, né? Já também que primeira situação é cuidar da família. Parabéns a todos vocês. Eu pedi a palavra também para um requerimento que eu fiz, presidente, a questão do pronto atendimento odontológico no UPA. Foi um trabalho que a gente, na legislação passada, foi intenso para conseguir, e eu não entendi, agora foi retirado esse pronto atendimento do UPA. É uma situação delicada, eu não sei se é só por conta da pandemia, se isso vai voltar, por isso eu fiz o requerimento, para mim poder entender que é uma situação de grande avanço, porque problemas dentários a gente não sabe quando vai acontecer. E a gente precisa ter aí à noite, aos finais de semana, um plantonista que dê atendimento a todos os ibiparaenses que necessitam dessa situação. Quando cai uma obturação, até mesmo um acidente aí, uma quebra de um dente, a gente precisa desse profissional. E nós tínhamos, através de uma cadeira que foi ganhada, implantado no UPA, que era o local mais correto para poder atender aí aos finais de semana. Então, esse foi uma pergunta que a gente encaminha ao Executivo, para a gente poder entender e ver o que o nobre vereador pode estar fazendo para continuar trabalhando nessa situação. E, em questão da merenda escolar, no momento, eu me coloco favorável ao nosso secretário. Ele tem uma visão bem ampla das coisas, é um cara muito bem pautado, tem todo o meu apoio nesse quesito, nesse momento. Nós temos aí a situação, não é todos que está sendo cortado, mas além dos que estão recebendo, nós temos a nossa Secretaria de Ação Social, que essas pessoas vão estar se dirigindo também para receber a sua cesta. Nós temos a Bolsa Família, que é para essa situação também. Nós temos o BPC, que também é para ajudar as famílias. Então, eu não vejo nenhuma situação adversa para tanta confusão e tanto transtorno. Eu acredito, eu confio nesse momento no secretário municipal, ponho a minha mão no fogo por ele hoje, se for necessário, e vou apoiá-lo nessa decisão firme e forte, sabendo do que está acontecendo e dizer que nós temos a realidade na mão e o nosso povo não vai ficar sem comida, porque, na verdade, a merenda é para o aluno e não para toda a família. Muito obrigado, prefeito. Continua, Franca, a palavra. Peço a palavra, presidente. Vereador Dieguinho da Furgão. Novamente, boa noite a todos. Em especial, agradecer a todas as mulheres, né? As que trabalham aqui na casa, a Camila, a Ana, a Dani, que também aqui nos encontra, a Maria, em especial, um carinho muito grande, essa mulher guerreira, batalhadora. Não é somente uma mãe que cuida dos filhos, mas é uma mulher que trabalha, que luta, e precisamos de mais Maria, assim, em nossa cidade, em nosso Brasil. Eu queria deixar rapidinho um texto que eu fiz agora há pouco, que fala um pouquinho sobre as mulheres, né? Pessoa sensata, que carrega no seu seio a ternura de Maria e a força de Davi. A mulher demonstra seus sentimentos através de um simples gesto e de um olhar sereno consegue transformar tudo o que está em sua volta. Sabe caminhar com suas dores e feridas, junto com a coragem e a garra que nenhum homem consegue adquirir. Então, para vocês todas mulheres, um dia especial, parabéns para todos vocês, em especial a minha esposa, e minha mãe e a minha sogra também. Voltando aqui no assunto, né, nas minhas considerações, queria pautar aqui em relação a esse entrave que teve em relação ao kit da merenda escolar. Até o nome já fala, é kit merenda escolar, não é cesta básica. E
vereador Rafael, vereador Vitor, vocês acompanharam a reunião. Vocês tinham o momento certo, o momento oportuno de também, se não tivesse a favor ou contra algo, poderia dizer. Estava ali à disposição. O próprio secretário questionou o que vocês acham disso. E aí, esse é o momento nosso também. Podemos ir para as mídias sociais, podemos expor em qualquer lugar. Mas ali era o momento mais sensato, porque estavam todos ali reunidos. E ninguém vai, se é sua oposição de A ou B, não tem problema. Mas pelo visto que foi falado na reunião, como o senhor mencionou uma lei, que é a lei 13.987, de 2020. Na lei fala que também essa questão ela tem que ter um acompanhamento do CAI, que é o Conselho de Alimentação Escolar. E o próprio secretário nos informou que o CAI, ele que regulariza a forma que tem que ser a alimentação. E a prefeitura e o secretário, ele tem que ir de acordo com esse conselho, assim como é o Conselho da Saúde, assim como é o Conselho do Trabalho. E a gente vê que muitas informações elas são distorcidas. E é justo o que aconteceu com o auxílio emergencial. Tantas pessoas adquiriram o auxílio emergencial sabendo que não precisavam. E nós sabemos, a nossa rede, nosso convívio, sabemos que realmente tem pessoas que estão vulneráveis mesmo à situação e tem pessoas que têm a condição. Então vamos ser justos, né? Como foi mencionado, a alimentação não é nem para a família, é para o aluno. Então estamos fazendo um trabalho de alavancar, de levar até a família. Se você trabalhar na universalidade disso, você não consegue alimentar toda essa população, todos os alunos que temos. Então, por que não trabalhar com os mais vulneráveis e dar algo melhor para eles? Foi essa a intenção que o secretário está fazendo. E pelo que ele colocou na reunião, foi muito bem claro e vai ser muito bem explicada a situação. Às vezes, as informações elas têm que ser mais claras para a população. O senhor até me desculpe a forma que eu estou falando para o Vitor, para o Rafael, é que se temos a oportunidade de questionar, podemos também questionar ali com as pessoas que estão nos passando essas informações. Ainda ficou muita gente que precisa fora, essa que é a questão. Mas aí, pelo decreto, informa que o diretor vai ter essa possibilidade de poder informar também essa pessoa que não está no cadastro. Então, vai a assistente social junto com essa pessoa e a diretora também vai junto com essa pessoa para poder se cadastrar e automaticamente, se não tiver no cadastro, depois vai estar lá no cadastrado e recebendo. Então, tudo é informação. Obrigado, presidente. Obrigado a todos. Continua a franca palavra. Quero a palavra, senhor presidente. Vereador Gilson Pensato. Bom, mais uma vez, boa noite a todos. Senhora vereadora, meu respeito, parabéns pelo Dia da Mulher. Não vou referendar tudo que os vereadores falaram. Também tenho em casa 3 mulheres, né? Minha mãe já não está mais com a gente, nem minha sogra, mas eu tenho a esposa e 2 filhas, então as mulheres fazem parte aí da nossa vida. Só concluindo sobre a merenda, na reunião que nós tivemos sexta-feira, à noite, aqui na Câmara Municipal, com o senhor secretário, também com todo o respeito, uma pessoa de extrema competência, ele nos disse o seguinte: nós temos hoje um orçamento de R$1.999.520, que é o orçamento anual para merenda. R$1 milhão, isso vem do PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, e os outros 1 milhão, quase 1 milhão, vem do orçamento do município. Se nós fizermos, nós temos que pensar da seguinte forma. A primeira pergunta que eu fiz para ele secretário, como que vai funcionar aquelas pessoas que não estão no Bolsa Família, mas que vão começar a pedir essas alimentações, esse kit merenda para o aluno? Ele falou que vai ser indicado pelas diretoras, que a diretora vai ver o sistema de vulnerabilidade dessa família, vai encaminhar para a Secretaria de Assistência Social e vai ser dado todo o suporte. Qual foi minha pergunta? Secretário, a assistência social, apesar de toda a competência, confio plenamente na equipe da assistência social, vai ter suporte para dar para essas famílias rapidamente? Palavras do secretário: sim, eles vão estar aptos a fazerem toda a documentação necessária o mais rápido possível, para que essas pessoas que estiverem em vulnerabilidade possam receber esse kit merenda. Fiz um outro cálculo aqui,
bem rapidamente, há um decreto aí do governador que se encerra agora quarta-feira, e ele já declarou nas redes sociais e até na TV que ele quer que as aulas voltem. Digamos que as aulas fiquem 5 meses afastado. Acabou as aulas, ele vai pôr até junho, segundo semestre volta às aulas, depois de vacinação, todo o que a gente já sabe. 5 meses de kit merenda para universalidade, para todos os 5.788 alunos que nós temos no município, vai extrapolar o orçamento da merenda em mais de 1 milhão de reais. E como é que vai ficar os outros 6 meses? Como que vai ter a comida para esses alunos? Como que vai funcionar a alimentação? Então, eu sou favorável a esse projeto, eu sou favorável à distribuição para quem realmente necessita. Lógico, nós vamos ter um olhar, a Secretaria de Educação, os diretores já estão tendo reunião para isso, com um olhar para que eles possam identificar aquelas famílias que realmente vão precisar, vai para assistência social e vão ser atendidos rapidamente. Também confio muito no secretário, gosto, é uma pessoa de extrema competência, e assim, precisamos pôr os pingos nos is. Precisamos pôr os pingos nos is. Existe uma regulamentação, uma resolução de 2 de 2019 do PENAI, uma resolução do Conselho Deliberativo do Fundo de Desenvolvimento da Educação, que no seu artigo 1º diz assim: durante o período de suspensão de aulas em decorrência das situações de emergência e saúde pública de importância nacional e de calamidade pública causadas pelo novo coronavírus, Covid-19, fica autorizado em caráter excepcional a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos no âmbito do PENAI e as famílias dos estudantes, a critério do poder público local. A critério do poder público local. Só para encerrar, senhor presidente, sou a favor dessa modificação. Eu acredito que não vai ter tanto dano assim. As pessoas podem procurar as secretarias que vão ser atendidas da melhor forma possível. Obrigado, senhor presidente. Continua a franca palavra, vereador Augusto, sempre Peço a bom. palavra. Bom, antes de comentar, eu só queria fazer uma colocação aqui de um fato bem interessante, onde eu peço a colocação de um redutor de velocidade na rua Anísio Furtado, entre o número 50 e 90. Por incrível que pareça, nós fizemos uma indicação de manhã, quando foi na parte da tarde, os moradores me mandaram as fotos de um acidente nessa esquina, parece até que foi para complementar a indicação. Então, por isso que nós pedimos aí nesse local que está acontecendo vários acidentes. Eu preciso fazer uma colocação aqui, que eu tenho que ser justo. As nossas amigas mulheres da casa, as minhas avós, a minha filha, e há três mulheres que são especiais na minha vida hoje. Uma que é a minha esposa, uma que é a minha mãe, que infelizmente não está mais aqui comigo, e uma, com todo respeito, a minha braço direita, a minha assessora, que tem 4 anos para segurar o rojão aí comigo. Bom, em relação ao kit merenda, nós temos que ser coerente da seguinte maneira. Nós temos que saber escolher se você quer dar alimento para essa criança durante 1 mês, durante 3 meses, ou durante todo o período que vai durar essa pandemia, que ninguém sabe. E detalhe, pode-se durar 5 meses, mas depois que voltar às aulas, se você usou todo o dinheiro do alimento, vai ficar sem merenda o resto do ano. Então nós temos que ser coerentes. Nós temos que ser coerentes se nós vamos dar alimento só para aquela criança que está matriculada, e os outros 2, 3, 4, 5 irmãos vão ficar olhando ele comer o kit merenda, ou se nós vamos dar o kit merenda para atender aquele pai, aquela mãe e aqueles filhos que estão dentro da casa. Então, quando o Prata Neto, que é o nosso amigo secretário, ele diz assim que
nós temos que ser coerentes e temos que usar a responsabilidade na hora de fazer esses kits de merenda, porque eu conheço muitas pessoas que receberam o kit merenda, que receberam o ano passado, e que ganham muito bem, não são poucas, porque eu conheço várias pessoas que hoje estão na rede municipal de ensino, ou na rede, vamos até mais, na rede estadual, não é porque não tem condição de estar numa rede particular, tem condição, mas o pai e a mãe acabam optando por estar na rede municipal de educação. Então, a gente tem que ser coerente nisso daí também, porque eu conheço várias pessoas que têm condição e receberam o ano passado. Nós sabemos que o trabalho que vai ser feito de forma a identificar também aquelas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade por causa da pandemia, mas que não são atendidos. Nada melhor que um diretor de escola, que um professor de escola, para identificar que aquele aluno que está lá naquela sala, daquele aluno lá, ele realmente precisa, ou os pais perderam o emprego, ou não estão sendo atendidos. O Neto ele fez um trabalho muito bacana na Fundepar, que foi exemplo para todos os estados, e aí a União veio e copiou o trabalho que foi feito na Fundepar, através da distribuição de alimentos nas escolas. Então, gente, muitas vezes as pessoas falam assim, alguns vão ficar sem alimento, outros não vão ser atendidos. Não é isso, gente. Nós temos que pensar que ainda é um ponto de interrogação a quantidade de tempo que vai demorar essa pandemia e a quantidade de tempo que nós vamos ter que atender. Então, não adianta eu dar alimento para 5.000 e poucas pessoas durante 1 mês, 2 meses, e depois passar o resto do ano passando fome. Então, nós temos que usar mais a razão do que o coração em determinados momentos. E de que forma? Não é penalizando ninguém, mas é realmente entregando o alimento para quem está precisando. E aí, cabe a nós todos olharmos se está sendo entregue da maneira certa, se está sendo entregue da maneira correta. E eu tenho certeza que será feito um bom trabalho, um trabalho coerente e responsável para identificar todas essas pessoas que precisam. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Bom, como todos já usaram a palavra, eu vou pedir permissão para me manifestar aqui da mesa. Senhores vereadores, companheiros, todo mundo já homenageou as mulheres, e hoje pela manhã eu levantei e falei, será que eu vou comprar uma flor, alguma roupa? Mas eu voltei para casa com uma medalha para dar para minha mulher, porque realmente ela merece uma medalha para aguentar a gente. E eu quero aqui fazer uma homenagem a todas as mulheres, que eu também acho que não é diferente conviver com esses homens aqui, que dão muito trabalho. Então, parabéns às mulheres. Fazer uma pequena observação sobre eu fiz uma solicitação de mão única na André Certi, Paraná, até o posto Zequinha, uma coisa de mais de 20 anos. Eu acho que vai beneficiar ali o trânsito. Não é, nenhum comerciante pediu, mas é uma solicitação que eu estou já há pelo menos 20 anos fazendo. Quem sabe nós consigamos. Sobre a merenda, já foi falado tudo, sobrou pouquíssimas coisas, mas eu quero fazer uma figuração aqui. Se chega na tua casa de manhã uma pessoa, uma criança que não tomou café da manhã, aí chega uma segunda que tomou café, comeu lá um pão com manteiga tal, e uma terceira que ainda está com o lanche na mão. Você vai dar a merenda para quem? Para aquela que não comeu nada. É uma lógica. É fácil as pessoas criticarem por aí, e eu entendo a situação do Vitor, do Rafael, das pessoas que se manifestaram, mas deixar claro o seguinte: eu já fui oposição, e eu já passei por esse lado, e uma pessoa hoje me disse o seguinte, Rafael, se eu vou defender o povo ou o prefeito? Aí eu falei para ele, eu queria até ser indelicado, mas eu mudei muito, viu, Augusto? Eu falei para ele, o prefeito representa 70% do povo. Então, nós temos que... Aí, o que eu falei para ele? O prefeito tem que tomar decisões. Hoje,
para 3 mulheres que mandaram mensagem aqui nesse, eu não sei o nome até hoje, é iPhone, né? Mandaram mensagem aqui dizendo que eu sou a voz dela aqui na Câmara. Então, se você estiver me ouvindo, para você, eu estou me manifestando, não para pessoas que só criticam. Essas pessoas não merecem respeito, porque eles não resolvem nada e só aborrecem a administração. Para essas 3 mães que não se enquadraram no Bolsa Família, eu pedi para elas que procurem o CRAS. Por quê? Como o Gilson falou, nós temos 1 milhão enviado pelo governo federal e 1 milhão do caixa da prefeitura. Correto, Rafael? E esse recurso vai permitir que a administração passe um kit merenda para os alunos que estão inscritos aí no Bolsa Família, 2.000 e tantas crianças, mas ainda algumas serão observadas para que ninguém fique à mercê. Então, é importante lembrar isso, que o município pode adotar o critério Gusto, que nem foi feito na administração passada, e atender durante 3, 4 meses só. E mais, segundo o secretário, que é a referência que a gente procura para poder informar essas pessoas de bem, como essas 3 mães que me procurou. Haverá famílias que terão 2 cestas básicas, 2 kits merenda, porque tem 3 crianças ou mais. Agora, ele me garantiu que haverá ainda a inclusão de pessoas, de crianças a mais. Então, eu tomei conhecimento desse assunto na sexta-feira, é um assunto novo, mas eu acredito que não haverá crianças necessitadas que ficarão sem assistência. E lembrando, Gusto falou bem, muitas pessoas migraram da escola particular para a escola pública. Eu conheço 2 pessoas que o casal recebe em torno de R$20 mil por mês. Receberam a cesta e acabaram doando a cesta. Agora, é pouca pessoa, mas isso causaria um escândalo terrível. Os 2 dá quase R$20 mil por mês. Então, essa correção foi importante e acredito, essas 3 pessoas que merecem o meu respeito, a minha consideração, que elas também serão atendidas. E vamos em frente, e lá na frente tem gente. Muito obrigado e vamos partir então agora. Deu tempo aí, presidente? Agradecendo aí aos vereadores, eu quero convocar a casa para a próxima reunião ordinária, dia 15 de março, segunda-feira, às 18 horas, nesse mesmo local, anunciando para a hora do dia a primeira discussão e votação, artigo por artigo, do projeto 58/2020. Está declarada encerrada a sessão.